Olá, galerinha da mediação, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. A gente já estamos caminhando para finalizar o componente curricular de Sociologia, né? Então, um componente que é super importante para vocês terem esse olhar sobre o todo, né? Ter esse olhar crítico, lembrando que criticidade não tem a ver com olhar só as coisas negativas, mas olhar o todo, né? Como um todo, todas as partes aí que compõem essa sociedade, né? Então, a gente está, acho que faltam mais ou menos umas 2 aulas para o final do nosso componente. Então, acho que vai até a aula 22 de conteúdo. Aí nós temos uma revisão geral da unidade 2 e nós temos a revisão de recuperação, para quem ficar de recuperação, tá? Então, nós temos mais 2 aulas de conteúdo e as 2 revisões para finalizar o componente de Sociologia aqui no primeiro ano com vocês, tá bom? E aí, ano que vem, se Deus permitir, a gente volta e dá continuidade a esse componente já no segundo ano do ensino médio. Assim sendo, e eu torço para que vocês, ano que vem, a gente se encontre, tá certo? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer os conteúdos da aula de hoje. Acho que eu pulei aqui, né? Então, os conteúdos são esses aqui, tá? Hoje nós vamos falar sobre identidade e cultura. Vamos falar sobre identidade, os tópicos são identidade e vida cultural, símbolos e comportamentos culturais, cultura erudita e popular, né? E nós temos como habilidade compreender que os conteúdos simbólicos da vida cultural estão interligados à identidade do indivíduo, né? Então, identidade e vida cultural, né, gente? O que é isso? Quando a gente fala de identidade, por que os elementos que compõem aí a vida social, eles formam a nossa identidade, né? É através da cultura, é através do que aprendemos sobre a cultura, ou seja, dentro da cultura, todos nós fazemos parte de algum tipo de cultura, não é verdade? Então, é a partir desse contato da cultura é que isso vai ser posto para dentro. Quando eu falo ser posto para dentro, vai para a minha consciência, vai para a minha formação da minha identidade. Então, tudo que eu sou foi construído socialmente através da cultura. É por meio da cultura que o indivíduo ele aprende a ser quem ele é. Então, a gente quando vai para o ambiente escolar, onde as pessoas são diferentes de nós, é esse nosso primeiro contato com o diferente, né? Eu observar que o meu coleguinha, ele foi aí socializado dentro de uma cultura diferente da minha, e que isso influencia na formação da identidade dele. Porque a cultura, como eu falei para vocês, são os óculos, né? É como se fossem os óculos a partir dos óculos é que eu vou ver, aí eu vou me comportar desse modo a partir dessa visão através da cultura, né? Por isso que é os óculos. A cultura é como se fossem os óculos aqui, que eu coloco e eu enxergo o meu mundo social através do que eu aprendi. O que eu sou como indivíduo, né? Faz parte ali do que eu aprendi com a cultura, ou seja, com o grupo social que me ensinou a ser quem eu sou, com a minha família, né? Então, que faz parte de um grupo social que tem uma cultura. Não existe fulano não tem cultura, não existe ciclano não tem cultura. Isso não existe, tá, gente? Todos nós temos cultura. A palavra cultura, ela tem vários significados. E eu compreendo que a gente se confunde, porque na minha casa, muitas vezes meu pai falava, é porque fulano tem cultura. A cultura para o meu pai, tem a ver com a escolarização. Né? Eu posso falar de cultura, tem gente que acha que só o outro que tem mais estudo é o que tem cultura. E isso não é verdade. Quando a gente fala de cultura, todas as pessoas têm cultura. Não importa qual foi aquela cultura, qual é a cultura dela, mas todos nós temos cultura, tá bom? Que fique claro. E essa cultura são os meus óculos.
A partir deles, eu vou enxergar o meu mundo social, eu vou ter os meus parâmetros sociais, é onde eu aprendo a questões como moral, é onde aprendo os meus hábitos, é onde aprendo as minhas formas de sentir, tão influenciadas pela cultura, as minhas formas de agir, de pensar. Né? Lembram do processo de socialização? É através da cultura que isso é posto para dentro. Isso vem para dentro, isso forma a minha consciência como indivíduo. Ser quem eu sou, pensar quem eu sou, são com os objetos da cultura que a gente aprende tudo isso. E isso forma o quê? A nossa identidade, tá bom? Vamos ao quadro para a gente conhecer mais um pouquinho sobre isso. Um assunto extremamente importante, né, gente? Para a gente reconhecer o coleguinha, entender que nós somos diferentes, sim, mas que nós precisamos entender cada pessoa a partir do lugar que ela faz parte, a partir como que foi construído ali ela socialmente. Cada indivíduo é um construto da sua cultura, né? Então, que vem a ser a tal da identidade, né? A gente está falando assim, a identidade é o RG, professora. Não, a identidade, cada um tem o seu, tem um númerozinho, né? Que nos identifica nesse mundo burocrático, mas a sociologia, ela traz aí essa formação da identidade da pessoa, da sua consciência. Por que ela age desse modo? Por que ela sente isso? Por que ela pensa desse modo, né? Tudo isso é um construto da cultura, que a gente aprende com a cultura. Então, o que é a identidade? Entende-se por identidade aquilo que se relaciona com um conjunto de entendimentos que uma pessoa possui sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Então, a identidade é aquilo que ela pensa sobre ela mesma, é o que ela tem de entendimento sobre ela mesma e tudo que é significativo para ela. Esse entendimento, ele é construído socialmente, né? Então, cada indivíduo, ele constrói esse entendimento sobre si e sobre o seu grupo social coletivamente, não é nada individual, né, gente? Então, a gente, é importante o quê? A gente refletir que tudo que nós somos é algo que é construído socialmente, né? Tudo, absolutamente tudo que nós somos foi construído, foi aprendido com o grupo social da qual eu faço parte, né? Então, a cultura, a identidade, ela é formada através desse contato, ele é construído socialmente, é aquilo que eu entendo que eu sou. Se você olhar para mim, você pode ter uma concepção de mim, né? Você aí, aluno, fala assim, professora, você é loirinha, você é mais ou menos branca, não sou branca, né? Mas como eu me enxergo? Como a professora Dani, se enxerga? Eu me enxergo como uma filha, eu sou filha de negros, indígenas, e eu me enxergo assim. E meu pai era beiradeiro, morava lá no Beiradão, né, na beira do rio. Então, eu não me enxergo como uma pessoa branca. Eu não tenho a minha identidade, para mim, ela não está relacionada a isso. Quando eu olho para alguém de um grupo social indígena, eu me enxergo lá. Eu me enxergo num grupo social, eu me enxergo como uma pessoa que também tem características negras, né? Meu cabelo é alisado, mas, por mais que ele seja alisado, eu tenho um cabelo bem enroladinho, né? Por mais que ele seja alisado, eu ainda me enxergo como uma pessoa que tem características ali afro, né? Então, olha só que loucura isso. Identidade é como você se identifica. Quem olha para mim pode ter uma concepção de mim. As características, lembram que as características físicas foram alvo de muito preconceito? É algo que construiu muito preconceito na nossa sociedade. Então, isso não é parâmetro, né? Isso não é parâmetro para nada. Os fenótipos, né? Então, a identidade, ela está para além dos fenótipos. Ela está para além do que vocês conseguem enxergar aqui na professora Dani. Está ligada à minha construção ali dos meus ancestrais, dos meus avós,
que eram nordestinos, que eram indígenas. Então, tá toda ali uma construção social do meu pai, que viveu no Beiradão, que foi seringueiro. Então, eu tenho essa minha identidade ligada a isso. É o que eu enxergo como identidade. O que é significativo para mim. Eu acabei de falar várias coisas que são significativas para mim, né? Então, por mais que fisicamente pode ser que eu aparente outra coisa, o meu construto social, como eu me identifico, não tem nada a ver com o que talvez eu possa parecer, o que possa parecer a minha questão física, né? O meu fenótipo, tá? Então a identidade ela tá para além de você, da sua aparência. É como eu me identifico, em que grupo social, com que cultura, como que isso foi construído para mim. Eu não criei isso do nada. Dani, eu não criei isso do nada. Foi algo que eu vivi. A minha família, a minha cultura ali me socializou desse modo e eu me enxergo assim porque eu fui socializada a partir disso, né? Então, a identidade são esses significados que vão sendo construídos em cada indivíduo. Cada indivíduo tem isso, né? Cada indivíduo aí, você que está aí no primeiro ano na sua sala, você com certeza tem isso, tem a sua ancestralidade, que são seus pais, seus avós, seus bisavós, como que eles construíram tudo isso, né? E o que é significativo para você vai formar a sua identidade. Vamos ao quadro para a gente dar continuidade? Olha só. Então, a identidade é um conjunto vivo que tem a ver com relações sociais, como que eu me relaciono com o meu grupo social, com a sociedade da qual eu faço parte, e que também tem a ver com relações sociais e patrimônios simbólicos. Patrimônios simbólicos ali, né, historicamente compartilhados, algo que é ali compartilhado e que estabelece a comunhão de determinados valores entre os membros daquela sociedade da qual aquele indivíduo faz parte. Então, vocês estão entendendo como que é a identidade cultural? Como que ela é formada, né? É algo que vem a partir das relações sociais. Gente, quando a gente fala de Brasil, isso ainda é mais complexo, porque nós somos um povo formado a partir da miscigenação. Aqui não tem esse negócio de que existe raça pura. Isso aí, inclusive, é uma visão preconceituosa, né? Onde houveram alguns regimes que queriam impor isso, né? Essa visão preconceituosa ali. Isso não existe. Na prática, principalmente aqui no Brasil, é um povo miscigenado, né? É um povo miscigenado, que a nossa ancestralidade, ela tá ligada aí com as questões sociais do nosso povo, né? Então eu aqui, a professora Dani, eu tenho essa mistura que eu acabei de falar para vocês. Eu tenho aí minha mãe, né, que tem uma ligação ali que é negra. Eu tenho meu pai, eu tenho uma questão indígena ali, meu avô, e aí vai, Nordeste, e tudo isso é muito complexo, né? É muito complexo. Então, assim, se tratando de Brasil, isso é muito complexo, tá? Isso é muito complexo. Então, a gente não pode julgar a aparência, porque se eu quisesse dizer que eu era indígena, e se eu quiser dizer, e se os meus avós foram indígenas, eu me identifico com isso. Isso para mim tem um significado. Isso formou a minha identidade. Tudo bem, né? A professora Dani se considera indígena. Eu tenho traços indígenas aí, mas a professora, eu não enxergo isso em você. Porque a gente também tem uma concepção do indígena naquela época do colonizador, né? Aquela visão preconceituosa. Então, desapeguem disso, né? Desapeguem disso, que isso é importante, tá bom? Vamos ao quadro para a gente continuar? Então, olha só. Identidade social refere-se às características atribuídas ao indivíduo pelos outros, né? A autoidentidade, identidade social, é aquilo que vocês olham para mim e dizem: ah, não, a professora Dani, ela tá parecendo tal coisa. Ela, acho que, né? Agora, a
autoidentidade não. A autoidentidade é como eu me enxergo. Refere-se à formulação de um sentido único que atribuímos a nós e a nossa relação individual que desenvolvemos com o restante do mundo. Então, a identidade social é aquela que os outros apontam para você e fala que você é, mas a autoidentidade ou a identidade pessoal é algo que você dá um sentido para ela. Você aí, aluno da mediação, onde quer que você esteja, seja na zona rural, seja ali nos ribeirinhos, seja em algum grupo indígena, em alguma escola quilombola, você vai perceber isso. Existe uma diferença de como as pessoas te enxergam e existe a diferença do que o sentido que você atribui a você mesmo, né? E a nossa relação com o que a gente desenvolve com o restante do mundo. E isso é importante a gente se reconhecer, gente. É importante demais a gente se reconhecer, né? Para que a gente, inclusive, a gente se valorize, né? Enquanto indivíduo, enquanto cultura. Eu não preciso ter vergonha da minha cultura. Se essa cultura não é homogênea, né, igual a que todo mundo tem, eu não preciso. Eu não preciso ter vergonha. Eu não preciso me descaracterizar para me tornar igual ao colega. Ele tem a identidade dele, ele se reconhece do jeito que ele quer. Vocês estão entendendo que é algo que vem de dentro? Que a gente constrói a partir das relações, mas é algo que vem de dentro. É como eu me enxergo, né? Essa construção minha, que está aqui na minha consciência, que está dentro de mim, é construída socialmente. Mas eu vou dizer isso, né? Tanto é que as cotas, acho que as cotas, eu posso estar dando uma informação errada, mas eu creio que não. Quando eles fazem as fichas, a pessoa se autodeclara. Se tratando do Brasil, não tem como eu ficar... Tem muita gente que usa de má fé. Mas eu, por exemplo, quando eu falo para vocês que eu me enxergo indígena, que eu me enxergo negra, que eu tenho os cabelos, né? Quando eu falo isso para vocês, eu realmente não é porque eu quero ganhar algum privilégio com isso, não. Não tem nada a ver com isso, até porque cotas não é privilégio nenhum, é direito. Então, o que acontece? É algo pessoal, é algo que foi construído. Eu vi ali a minha família. É algo que foi construído através das minhas relações sociais, os meus modos de viver, né? Foi algo que foi construído. Então, tem a diferença de identidade social, aquilo como as pessoas te enxergam socialmente, mas tem aquilo que tem realmente um significado para você, como você se enxerga, que foi construído através das relações sociais, que é a autoidentidade. Vamos ao quadro para a gente dar continuidade? E olha só, essa imagem eu gosto dela porque ela esses quadradinhos, eles nos lembram, né, que tudo que a gente enxerga é uma construção, né, gente? É uma construção. É como se fosse cada quadradinho desse montando aqui o meu olhar. Cada quadradinho vai montando o meu olhar, o jeito que eu penso, o jeito que eu sinto. E esse quadradinho é formado a partir das minhas relações sociais. E aí eu trago um conceito de um sociólogo americano, que é o George Herbert Mead. O Mead, ele dizia que nós somos o que somos porque adquirimos ao longo da vida alguns traços característicos do nosso self, por meio das interações sociais que estabelecemos com os outros indivíduos. Então eu tenho o meu self, eu tenho o meu olhar. O self, gente, isso aqui é antigo. A gente fala self hoje, né, com uma naturalidade, mas isso é um conceito que esse sociólogo trabalhou, né? O Mead, ele trabalhou isso. O self, ele é construto das interações que a gente estabelece. Quando eu pego o meu celular e eu vou lá na minha rede social e faço isso aqui, né? E faço esse selfie. Eu tô o quê? Eu tô mostrando, né? Eu tô mostrando aqui o selfie, né? Quando eu faço isso, é como se fosse... É aquela imagem ali que vocês viram no quadro. Eu tô mostrando toda a minha construção. Meu selfie é a construção
de tudo que eu sou a partir das minhas relações com o outro, das minhas relações sociais. O self, ele é o resultado. Eu sou resultado das minhas relações sociais. E é importante vocês perceberem isso. A importância das relações sociais, da cultura no papel, que ela interfere no nosso desenvolvimento humano. A gente consegue se desenvolver humanamente através do grupo social da qual a gente faz parte, através da cultura. Aí, professora, eu sou obrigada a reproduzir isso? Não. A gente reconhece, mas a gente também pode transcender aquilo que foi ali ensinado para nós, né? Não é porque minha mãe não soube olhar no meu olho, não conversar comigo, não me entender, porque ela foi socializada assim, que eu não vou ter a capacidade de olhar no olho do meu filho. Não é porque minha mãe nunca me disse um eu te amo, que eu não vou ter a capacidade de olhar no olho do meu filho e dizer eu te amo. Nós somos construídos socialmente. E se a gente foi construído, a gente também pode desconstruir. É forte? É forte. Mas é isso que a sociologia traz para nós. Que nós não somos robozinhos. Nós somos seres históricos, sujeitos históricos. Nós o tempo inteiro estamos construindo a história, gente. O tempo inteiro. Mas a partir desse conhecimento que eu tenho, que o que eu aprendi foi um construto a partir das minhas relações sociais, isso é importante, inclusive, para eu saber o que eu quero levar adiante, o que realmente foi significativo para mim, o que realmente valeu a pena, o que vale a pena eu dar continuidade e o que não vale. Né? Porque eu fui socializada assim, eu aprendi tudo assim? Não. Lembra do processo de socialização? A gente aprende até a hora do último suspiro. O processo de socialização, ele só acaba, ou seja, você só deixa de aprender quando você morre. Quanta coisa eu aprendi aos 30 anos. Que, meu Deus, como eu era imatura, como eu não enxerguei, como eu era isso. Então, a gente vai se refazendo, a gente vai se construindo também. A gente é construído, mas a gente também tem a capacidade de se reconstruir, né? Então, vamos lá, vamos ao quadro, olha só. Então, isso tudo, né, é o nosso self, é essa construção a partir das relações sociais que a gente faz parte, né? Que nós somos construídos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os símbolos e os comportamentos culturais. Gente, quantos símbolos o homem cria? Quantos símbolos e a gente não percebe? Quantos símbolos pequenos, crenças, a gente constrói, o nosso grupo social da qual a gente faz parte constrói, né? Então a gente traz aqui a contribuição do Leslie White, que ele diz que é o seguinte: o símbolo é a unidade básica do comportamento humano. É a unidade básica que vem aí do comportamento humano. Então a civilização só existe em razão do comportamento simbólico característico do homem. O homem o tempo inteiro ele está criando símbolos dentro das suas relações sociais. Quer um exemplo? Vai longe não. O que é isso aqui? Uma aliança, né? Vocês acham que isso aqui foi inventado por quem? Pelas pessoas. Foi construído socialmente. As alianças, os ritos de passagem. Quando vocês concluírem o ensino médio, não tem uma formatura? Não é para ter uma formatura? Façam a formatura. Se emocionem, chamem a família, encerrem esse ciclo, que é tão importante no ensino médio, essa etapa da escolarização. Vocês têm noção que depois dessa escolarização não vai ter mais nada imposto para vocês? Tudo vocês vão ter que caminhar sozinhos. Todas as escolhas de vocês vão ter que ser somente de vocês. Se quiserem fazer uma faculdade, se quiserem, sei lá, qualquer coisa, tudo vai ser a partir ali desse encerramento desse ciclo. Quando vocês terminarem, tiverem um terceirão, façam uma festa. Chamem os amigos, chamem os parentes,
se emocionem, lembrem do que vocês viveram nesse período, né? Que é importante. Isso é um símbolo. Isso é um comportamento simbólico. Quando ao final de um ciclo eu comemoro, eu relembro, isso é um comportamento simbólico. A aliança, o homem o tempo inteiro, gente, ele vai criando símbolos. Símbolos para ele mesmo se amarrar nessas teias, como aqui nós vamos avançar, vamos dizer. Vamos lá para o quadro, olha só. O homem, né, Leslie constatou, esse estudioso constatou, que a diferença entre os homens e os outros animais era uma diferença qualitativa e não quantitativa. O que nos diferencia dos animais, né? Isso quer dizer que o homem usa símbolos para existir. E esses símbolos são criados, são inventados pelos próprios homens. Acabei de dar um exemplo da aliança para vocês. Não tem um anel de formatura? Não tem aliança quando a gente casa? Não tem aqui, ó, esses utensílios? Não tem ali as imagens nas religiões? Não tem, cara, é tanta coisa no meio da nossa sociedade e a gente nem percebe. Mas isso é a diferença nossa, né? Dos seres humanos. Então, a nossa diferença ela é qualitativa por conta desses símbolos que a gente, o tempo inteiro, a gente cria, né? São essas teias que o homem, ele cria para ele mesmo andar por essas teias, né? Para Clifford Geertz, né? O comportamento humano é sempre simbólico, dependente de como os indivíduos percebem a si próprios e de quais ações resultam dessa percepção. Então, ele assim, para o Geertz, né, é sempre simbólico. Então, assim, o homem, ele é um animal amarrado às teias de significado que ele mesmo criou, que ele mesmo construiu, que ele mesmo teceu. E a cultura, ela é definida por essas teias que esse homem criou, que esse homem teceu, né? Então, é enxergar a gente, é enxergar todo esse construto, né? Tudo isso é fruto de um construto que o próprio homem criou, que o próprio homem teceu ali. E ele fica amarrado, né? Nesses símbolos, nesses comportamentos, tá? E aí a gente traz aqui uma reflexão sobre cultura e cultura. Vocês viram que tem uma diferença? Cultura entre aspas e cultura sem aspas. Esse é um conceito de uma antropóloga muito conhecida, que é a professora Manuela Carneiro da Cunha, que ela diz assim, ó, no ensaio intitulado Cultura entre aspas e cultura sem aspas, conhecimentos tradicionais e direitos intelectuais. Ela afirma que categorias analíticas fabricadas no centro, nas metrópoles e que são exportadas para o resto do mundo, retornam hoje para assombrar aqueles que a produziram. Dentre elas, a autora destaca a categoria cultura. Então, o objetivo desse artigo da professora Manuela Carneiro da Cunha é mostrar que a cultura com aspas e cultura sem aspas não pertencem ao mesmo universo de discurso, apesar dos conteúdos não serem necessariamente divergentes. Então, para ela, tem uma cultura ali, né, que foi fabricada ali nessas grandes metrópoles. Então, a autora define cultura sem aspas, num primeiro momento do ensaio, como a existência de esquemas interiorizados que organizam a percepção e a ação das pessoas e que garantem um certo grau de comunicação nos grupos sociais. Então, para ela, cultura sem aspas é uma existência de algo que eu interiorizo, né? Que eu vou organizando, que eu vou organizando a minha percepção e a ação, né? Que vai aí fazendo um grupo e o outro se comunicar. Para ela, a cultura sem aspas é algo que eu internalizo, eu interiorizo com aquilo que eu aprendi dentro dos grupos sociais. Agora, a cultura com aspas, para ela, é uma noção reflexiva que fala de si mesmo, de certo modo. Cultura com aspas se refere àquilo que é dito acerca da cultura, aquilo que é ali dito acerca de tudo isso, né? É uma noção reflexiva de mim mesma que eu faço, de certo modo. Então, aqui eu trouxe um quadrado para a gente entender isso melhor. Cultura sem aspas
é uma percepção vivida ali por hábitos e como eu sou no mundo. E a cultura com aspas, aquilo que é dito acerca da cultura. Então, ela faz essa divisão aí da cultura com aspas e cultura sem aspas. Uma é essa percepção que eu mesmo construo a partir das minhas relações. A outra é algo que é dito acerca da cultura. Aquilo que é dito acerca da cultura, né? Principalmente vindo aí das grandes metrópoles, tá? E aí, abrindo esse contexto, essa fala sobre cultura, a gente traz aqui uma diferença também, que é importante vocês conhecerem, isso aqui cai muito no Enem, que é a cultura erudita e a cultura popular. Porque o Nelson Tomasi, que é esse professor aqui, um sociólogo, ele diz o seguinte, que a separação entre cultura popular e cultura erudita está relacionada à divisão das sociedades em classes, ou seja, são resultados e manifestações das diferenças sociais. Então, ele fala o seguinte, olha só, existe, né, ele fala assim, ó, existe uma sociedade que é dividida em classes sociais, né? Ali, conceituando ali o Marx, né, que teve esse estudo sobre as classes sociais. Então, olha, a sociedade, ela se divide em classes sociais, né, dividida por fatores o quê? Principalmente econômicos. É a partir da economia é que se divide as pessoas. É a partir de quem é dono dos meios de produção e quem não é. Quem é dono dos meios de produção é quem são os burgueses, né? E quem não é dono dos meios de produção são os trabalhadores. Então, para o Marx, a sociedade ela só era dividida nessas duas classes sociais. E eu não estou falando qualquer meio de produção não, tá, gente? Tem gente que acha assim que o dono dos meios de produção é uma pessoa ali que é autônoma. Não é isso não, eu estou falando de dono dos meios de produção, dono de os ricos, os milionários, né? A gente está falando desses donos dos meios de produção. Então, o que percebeu aí? Que a sociedade dividida em classes, ela também passava isso para a cultura. A cultura também era dividida a partir de classes. Então, é por isso que existe a cultura popular e a cultura erudita. A cultura popular, a cultura das massas, dos trabalhadores. A cultura erudita, a cultura aí da burguesia, né? Da elite. Então, vamos lá para o quadro para a gente aprofundar, né? Então, aqui nós vamos falar, primeiro momento, da cultura erudita, né? Então, a cultura erudita, o que é? Quando vocês ouvirem essa palavra erudita, agora vocês vão saber, né, gente? Então, essas duas imagens representam a cultura erudita. Aqui é o quê? Aqui é um teatro, esses músicos com esses instrumentos que não é a classe popular que tem acesso a esses instrumentos. A cultura, representa a cultura erudita, que é a música clássica, a dança e essa dança, né, mais cheia de robustez, né, e tal, né, essa questão toda, porque o que ele fala, né, o que é uma cultura erudita? É a cultura identificada com segmentos elitistas. Ela abrange expressões artísticas com a música clássica de padrão europeu, artes plásticas, escultura, pintura. Esses produtos culturais, como qualquer mercadoria, podem ser comprados na sociedade. Então, a cultura erudita são práticas e valores que tiveram origem nas classes dominantes. É o saber institucionalizado, né? Apresentado como a produção e a visão de mundo das elites. É uma tentativa, tá, gente, de distinguir as práticas da elite dominante das práticas dos demais membros de uma cultura. Então, é uma forma de dividir as pessoas também através da cultura. E quando eu falo assim, ó, porque a música clássica é chique, essa palavra chique já é uma palavra preconceituosa. Eu já estou me reportando à cultura erudita como se ela tivesse uma superioridade. Como se tudo que viesse dela fosse ali algo, né? Chique, né? Então, isso tudo está ligado com aqueles valores que foram impostos à nossa sociedade no nosso processo de colonização. Olha só como tem interferência.
O chique é a cultura do branco, a cultura da elite, e o outro que não é chique, né? Isso já é um comentário preconceituoso, né, gente? Então, a cultura erudita, ela é uma cultura ali que as classes dominantes, as elites, elas encontraram uma forma de separar ali as culturas, né? Ela está ligada a padrões europeus, aos padrões europeus, né? E acaba que representa essa divisão que já existe na nossa sociedade, que é a divisão por classes sociais, que está posta também na cultura. É isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos ao quadro para a gente conhecer também a cultura popular, né? Então vamos definir aqui a cultura popular, né? Aqui, se eu não me engano, é o maracatu, né? É uma dança e tem tanta, a cultura popular ela é tão forte, né, no nosso país. Em vários estados do nosso Brasil aí nós temos muito fortemente a cultura popular, né? Então a cultura popular ela encontra expressão nos mitos e contos, danças, músicas, que vai aí de sertaneja a cabocla, o artesanato rústico de cerâmica ou de madeira e pintura. Corresponde à manifestação genuína aí do povo, né? Mas não se restringe ao que é tradicionalmente produzido no meio rural. Pode ser feito também na cidade. Então, inclui também expressões urbanas, como grafite, é uma cultura popular, o hip hop e os sincretismos musicais oriundos do interior ou das grandes cidades. O que demonstra haver constante criação e recriação no universo cultural das bases populares. Então, a cultura popular, ela se recria, né? Então, nesse universo, quem cria é o povo, nas condições que lhes são possíveis. Cultura popular é a cultura criada pelo povo, né? Nas condições que lhes são permitidas, tá, gente? Diferentemente da cultura erudita, que tudo vira mercadoria. Se eu consigo comprar, se eu consigo ter acesso a um teatro, a uma dança contemporânea, a uma orquestra, aí numa orquestra, eu posso comprar, porque o dinheiro é que regula. O dinheiro é o fator econômico, ele tem fator primordial na cultura erudita, diferentemente da cultura popular, né? Então a palavra, aí aqui eu explico para vocês o significado da palavra folclore, né? A palavra folclore é a junção de folk, povo e lore, saber. Significa aí saber do povo, discurso do povo, sabedoria do povo ou conhecimento aí do povo. Aí a gente traz para vocês um pouquinho desse folclore do norte, muito marcado pela influência indígena, né? Muitos contos e lendas surgiram da imaginação e sabedoria dos povos indígenas da região. São típicas da região as seguintes lendas: o boto cor-de-rosa, a iara, Vitória Régia, a lenda da mandioca, o irapuru. As festas e danças típicas do norte são o carimbó, a ciranda, o boi-bumbá e marujada. Alguém aí conhece alguma dança típica aí da sua região, né? Que pode compartilhar com a gente? Então vamos conhecer um pouquinho da lenda do boto cor-de-rosa, né? Reza a lenda que o boto cor-de-rosa, um animal inteligente semelhante ao golfinho, que vive nas águas amazônicas, se transforma num jovem belo e elegante nas noites de lua cheia. Normalmente ele aparece nas festividades de junho, nas comemorações dos santos populares, que são Santo Antônio, São João e São Pedro, as chamadas festas juninas. Ele vem vestido de branco e com um grande chapéu a fim de esconder suas narinas, pois sua transformação não ocorre totalmente. Dono de um estilo comunicativo, galã, conquistador, o boto escolhe a moça solteira mais bonita e leva para o fundo do rio. Lá engravida e depois a abandona. Na manhã seguinte, ele se transforma em boto novamente. Por esse motivo, a lenda do boto é utilizada muitas vezes para justificar a gravidez fora do casamento. Ademais, costuma-se dizer que a criança é filho do boto quando é filho de um pai desconhecido. Quem é o pai? É filho do boto, né? Porque não sabe quem é o pai.
Então, dono de um estilo comunicativo, galã, né? Aqui tá repetindo. Então, essa aí é a lenda do Boto, para quem não conhecia, né? Que é, gente, uma forma, essas lendas, esses mitos, elas são uma forma de conhecimento popular, né? Que é muito presente. Por isso que é uma lenda. Por isso que é um mito, né? Ninguém nunca viu, mas é usado aí nessa construção simbólica, nessa construção do imaginário para justificar algumas questões aí, né, que surgem aí, né, como essa aí que eu acabei de falar. Bom, por hoje é só, espero que todos fiquem bem, mas fiquem ligadinho que a aula continua. Até mais!